Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Ó, vê esse vídeo até o final. Esse vídeo tá bom. Esse vídeo vai ser bom. O Isaac deve ficar. Arsenal e Newcastle brigando pelo Matheus Cunha. Tem um detalhe bem legal do Matheus Cunha e eu quero responder um torcedor do Arsenal, o Arcabuzado. Arcabuzado? Matheus Henrique, eu quero responder você, my friend. Porque alienado, burro, a gente tem que expor. Alienado e burro, a gente tem que expor. Vou responder você. Esse seu comentário aqui de bosta. Entendeu? Ó, só pra dar um negocinho aqui, rapaziada. Ele falando que o Ekitike tem números melhores que o Sesco em praticamente todas as métricas. Na mais importante, rapaziada, que é essa aqui, ó. 13 gols na Bundesliga, ele tem 19 de XG. Ou seja, era pra ele ter 19 gols. Por que ele não tem 19 gols? Porque ele perde muito gols. Que métrica é essa no último terço, alienado de bosta? Que métrica é essa? O Sesco, 11 gols com 7,57. 7. O Ekitike tem mais do dobro de XG. Por que o Ekitike tem mais do dobro de XG? Porque o Ekitike, o alienado de bosta, tem mais espaço que o Sesco. O alienado de bosta. Sabe por que tem mais XG? Porque ele tem um cão zoom, ele tem um gulaço. Ele tinha um marmuche 6 meses. Sabe esse que foi pro City, alienado, do Guardiola? O Ekitike teve aquele cara por 6 meses. Sabe que por 6 meses o Sesco teve pra criar jogadas pra ele? 0. Porque teve o Xavi Simons bichado 2 meses e o Dani Olmo foi pro Barcelona. Qual era o playmaker do Leipzig? Baumgartner, tu tá de zoeira. Antônio Nussa, o moleque que um ano atrás estava correndo feito doido na Bélgica. Haidara, Vermiren, o Openda e Mafase. Tá de zoeira, né, velho? Mano, tem uns caras aqui que aparecem métricas melhores. O Ekitike, cara, só pra ter uma noção, rapaziada. Pra você ver como esse negócio de XG, eu vou mostrar um negócio aqui do Guirassy, temporada passada. Ó o Guirassy. 28 gols com 20 de XG. Eficiência. Atacante pronto pra dar o próximo passo. Tá aqui, ó. Olha aqui o Guirassy. 28 gols com 20 de XG. Eficiência. Pronto pra dar o próximo passo. O Ekitike poderia ter feito 9 gols a mais e tem métricas melhores que o Sesco. O Sesco, por praticamente 6 meses, não tinha ninguém pra criar uma jogada pro cara. Não tinha ninguém pra criar uma jogada pro cara. Aquela cabeçada que o Sesco deu aqui pra fazer o gol contra o Hoffenheim, o Ekitike tem que comprar uma escada pra dar aquela cabeçada lá. Subir lá no terceiro andar. Se tem um cara que vai ser imune a bloco baixo, esse vai ser o Sesco. Por isso que eu falo, o Sesco daqui 2, 3 anos vai ser melhor. Outra coisa, em relação ao Ekitike, eu adoro Ekitike. Adoro. Mas se todo mundo defender igual o Pedro Porro, realmente, se todo mundo defender igual o Pedro Porro ontem, pode contratar, my friend. Pode contratar. Que métricas... Quando ele falou aqui métricas do último terço, que métricas é essa? Porque 9 tem que fazer gol, né, rapaziada? Tem que ter um mínimo de habilidade. Aliás, ontem contra o Tottenham eu vi muito ele tropeçar na bola. Cara, o Sesco, ele sai da área porque ele tenta ajudar, velho. Entendeu? Olha o mapa de calor do Sesco, como espalha mais, ó. Porque o Sesco, ele tenta ajudar, ele tenta criar pro Openda, ele tenta ajudar ali o 9, ele tenta coincidir com os alas, com o Rão, com o Baco, participa bem mais do jogo. A capacidade de pivô do Sesco não mostra muito, porque ele tem um Openda do lado, mas ele sabe fazer pivô. Rapaziada, do Sesco é um dos atacantes mais completos que eu vi. Entendeu? Mais completos. Outra coisa, o cara aqui já, ó, 21 anos. Lembrando, tá? O Sesco tem 21 anos, o Ekitike tem 22. Já a terceira temporada que o Sesco mete quase 20 gols. Quase 20 gols. E essa temporada ele manteve os números dele e praticamente por 6 meses não tinha um playmaker, velho. Dando pra mim, o mais assustador é isso. O cara não tinha ninguém pra criar jogadas. Isso aí, os alienados de bosta, não vê. Eu fico tonto com esses... Mano, me xinga, mano, mas não fala burrice, velho. Não fala coisa que claramente você não sabe. Claramente você não sabe. Claramente. Falar que o Sesco precisa de espaço. Mano, você nunca viu os 3 jogos do Sesco na vida. 3 jogos do Sesco você não viu. Isso eu lhe garanto. Mas enfim, rapaziada. Isaac.
O Isaac deve ficar, rapaziada. Deve ficar. Saiu uma matéria aqui do Craig Hope, que é um cara que conhece muito aí de Newcastle. Ele fala, ó. Existe uma expectativa que o Isaac vai continuar no clube na próxima temporada. Aí, ó, o Newcastle tá determinado pra manter ele. E a palavra, cara, é que tipo assim, ó, muito, se realmente tiver um comprador, vai ter que chegar perto de 150 milhões de libras. Ó, o chefe de transferências e agentes, ó, esperam ele ficar no Newcastle, especialmente porque ele ainda tem 3 anos de contrato. Se o Isaac tivesse 2 anos de contrato, eu acho que ele era vendido. 2 anos de contrato, mas ele tem 3 ainda. E o salário dele, apesar de estar defasado pela produção dele, o salário do Isaac está defasado pelo que ele produz. Só que não é um salário baixo, rapaziada. É um bom salário ainda. E, obviamente, se o Newcastle pegar uma Champions League, aí o Newcastle vai renovar com ele. Vai dar um baita salário pra ele. Se o Newcastle pega a Champions League. Até o Fabrício Mano fala, ó, o Newcastle vai dificultar. O Newcastle vai fazer a vida difícil de qualquer time que queira o Isaac. Belezinha? Aí, ó, planeja com ele, quer ficar com ele. E realmente é apenas uma proposta de doido, de maluco, pra fazer o Isaac, pra fazer o Newcastle vender o Isaac. Então o Isaac tá determinado, o Newcastle tá determinado pra manter o Isaac. Determinado pra manter o Isaac. Determinado. Belezinha? Então vai ser muito difícil, rapaziada. Por isso que já surgiu aí Gyökeres, Dilep, cara, Osimhen. O Osimhen deve ir para a Arábia Saudita, mas não é à toa, muito também por causa do salário do Osimhen. Mas quando começou soltou na mídia Gyökeres, e aí o Arsenal tem reservas em relação ao Sesco, é porque, meus amigos, pra você ver, em relação ao Ekitike, o David Austin falando que tava tendo muita forçação de barra do empresário em colocar o nome do Ekitike aí. Eu até acho que o Ekitike vai sair. Eu acho que o Liverpool é um time que adora esses projetos aí. Eu acho que o Liverpool é um time que... Não sei não, acho que o Ekitike tá com uma cara de Liverpool, Ekitike, que tá enorme. Quando eu vi aqui, ó, Arsenal, Gyökeres, aí eu vi, os caras querem alguém pronto. E o Gyökeres, gente, cai muito, gente, eu não sei se eu deixei isso muito claro. O Gyökeres cai como uma luva no Arsenal. O Gyökeres cai como uma luva no Arsenal. O Gyökeres tem... A única coisa que me incomoda do Gyökeres aliás, únicas coisas que me incomodam do Gyökeres são duas. São duas. A parte física dele. Não que ele é bichado. Não que ele é bichado. Eu tenho muito medo do Gyökeres nesse calendário e na intensidade da Premier League. Mas com o Havertz lá, talvez ele não seja tão sacrificado. Entende? Talvez ele não seja tão sacrificado. E a outra coisa é, de vez em quando a parte técnica abandona o Gyökeres. De vez em quando. De vez em quando. É só isso. Se ele fosse um cara, se ele tivesse a parte técnica do Isaac, eu acho que ele seria, tipo assim, jogador de 100, 110 milhões de euros tranquilamente. Mas não é que eu tô falando que ele é ruim tecnicamente, que ele é bagre. Ele é muito bom, mano. Só que pra você valer 100 milhões... Eu tô falando. Pra você valer 100 milhões de euros, se espera que você seja mais polido em certos detalhes, como o Isaac é. Tranquilo? É só um detalhe. Não é que ele não sabe dar um passe em profundidade. Pra você ver, o Gyökeres tem capacidade de drible, tem explosão, velocidade, ele consegue carregar muito bem a bola. Novamente, capacidade de drible. E você não faz isso sendo bagre tecnicamente. Só que em alguns momentos, quando você vê o esporte jogar constantemente, você vê que, ele poderia fazer isso aqui melhor, mas são pequenos detalhes, rapaziada. Mas, por exemplo, se você me fala que ele vai custar isso aqui, 65, 70, um salário que eu não acho que vai ser alto, mas eu não acho que vai ser brutal, é um baita negócio. É um baita negócio. É um jogador pronto, é um cara que chega, gente. O Gyökeres é um cara que chega e traz gols. Tranquilo? Obviamente, não a produção que ele tem em Portugal. Mas ele é um... Gente, ó, o Gyökeres chegou, o Arsenal tem 20 participações em gols. Atravessando pela porta, garantidas. Contratou o Gyökeres, 20 participações de gols entram pela porta. Lembra do Kane, que eu falava do Kane 2 anos atrás, quando ele chega no Bayern? Ó,
Rapaziada, o Kane chegou no Bayern. 30 participações garantidas, já entram pela porta. Isso, cara, não tem preço. Isso não tem preço. Entrou o Gyökeres, pisou lá, ó. Pum, 20 participações em gols. Belezinha? É isso. É isso. A matemática é essa. Meus amigos, ó. Newcastle vai fazer o Matheus Cunha seu alvo prioritário na janela. Olha que engraçado. Em relação também ao Arsenal, ó. A versatilidade do Cunha é uma das atrações que a comissão técnica do Newcastle gosta muito, ó. Ele pode jogar de ponta, de 9, olha isso aqui, ó. E de número 8, num setup de 3 homens do meio campo. Quem falou isso na época do Arsenal? Eu até falei. O Arsenal também pode colocar o Matheus Cunha como 8 pela esquerda. Traz o Rice pra primeiro e coloca o Cunha como 8 por dentro ali. Dá pra jogar. Olha aí o Newcastle. E o Newcastle tem um setup relativamente parecido com o Arsenal. Relativamente, né? 3 homens no meio campo, pipipi, papapó, direita, esquerda. Ó, número 8. Ó, e o Matheus Cunha. E ele garante gols. Produção. Por isso que eu falo, Matheus Cunha é nível elite, porque ele tá jogando muito e ele tá trazendo gols. Viu como não é difícil analisar? Viu como não é difícil ser um alienado de bosta? É só você assistir, gente. Quando começou a surgir muito burburinho de Matheus Cunha, rapaziada, eu falei pra vocês, vai aparecer mais gente, até falar na matéria que praticamente todos os times tops da Inglaterra perguntaram por ele. As condições do negócio. É só você assistir, cara. Cara, eu vou aqui as métricas. Mano, é só você assistir, mano. É só você assistir o cara jogar. Entendeu? É só você assistir. E eu falei, naquele vídeo eu falei, eu acho que ele também pode ser um 8. O Arsenal pode olhar ele por causa do 8. E ele pode jogar como ponta. Ah, BC, mas tem o Gordon. Calma. Calma, respira. Conta de 1 até 10, belezinha? E também tem a personalidade que pode dar certo no Newcastle, né? Aqui fala que o Newcastle, obviamente, precisa de Champions League pra estar na briga pelo... precisa de Champions League pra estar na briga pelo Matheus Cunha, mas o próximo é de trabalhar com o Ed Howe e se juntar ao Bruno Guimarães e o Joelinton, trabalha a favor do Newcastle, meus amigos. Trabalha a favor do Newcastle. Aí vamos lá, rapaziada. Gordon e Arsenal, por exemplo, ó, presta atenção, um atacante de lado está na agenda do Arsenal por algum tempo. Ó, eu escuto que a ponta esquerda é uma posição que eles estão considerando nesse verão. O que eu falo do lado lá da esquerda do Arsenal, eu falo, o 9 é necessário, mas aquela esquerdinha ali dá pra tirar mais naquela esquerdinha. Dá pra tirar mais. Todos nós sabemos que o Nico Williams é um jogador que o Arteta gosta, mas isso não significa que vai acontecer. Tem muitos nomes na figura. O Arsenal é um dos times tops que gosta do Gordon. Eu já tinha falado. Mas, novamente, não tem, nem tem nenhuma indicação que isso vai acontecer ainda. Que o Arsenal gosta do Gordon. Por quê? Ponta esquerda, quebra a linha e traz produção. Ponta esquerda, quebra a linha e traz produção. Olha a produção do Gordon. Só fala muito do Isaac, mas teve um momento ali... O pessoal fala muito do Isaac, mas a ascensão do Newcastle na temporada, porque o Newcastle começa muito mal ali, agosto, setembro, outubro, começa muito mal a temporada, a ascensão do Newcastle foi quando esse cara começou a jogar muito. Ele tava mal, que não sei o que, não tinha ido pro Liverpool, aí ele renovou, começou a jogar muito, ele, Isaac, quando a galera ali realmente encaixou o meio campo, foi que realmente o Newcastle deu... Não é só o 9, gente. O Newcastle, o pessoal pensa que é o Isaac carregando o Newcastle. Vamos lembrar do meio campo do Newcastle, que eles fizeram contra o Liverpool. As assistências do Murphy e o Gordon. Ah, BC, mas tem o Matheus Cunha. O Gordon pra direita, my friend. Olha como o Murphy joga. O Gordon pode fazer melhor. Vai pra direita. Não tem problema. Ele joga nas duas. Já tem costume de jogar de ala pela direita, de ala pela esquerda. Ele é versátil. Toda vez que se falava de preço do Gordon, eu falava, ele joga nas duas. Tranquilamente. Obviamente,
vai ter uma ponta melhor, na esquerda ele é melhor, mas ele joga tranquilamente na direita. Bota o Matheus Cunha lá na esquerda, bota ele na direita, de vez em quando inverte. De vez em quando inverte. Matheus Cunha, Gordon, Isaac, esse meio campo de ferro do Newcastle, é um time chato. É um time chato. E o Arsenal? Buscando aí também ponta esquerda. Por isso que Matheus Cunha, Gordon, Nico Williams. O Arsenal vai ver. Cara, tipo assim, eu ficaria muito surpreso se o Arsenal não faz algo naquela parte esquerda do campo. Muito surpreso. Belezinha? Então o Matheus Cunha pode ser uma opção pro Arsenal. O Newcastle, obviamente, precisa de futebol de Champions League. E, cara... né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas vamos ver o que é que o Matheus Cunha decide. Ele realmente tem muitas possibilidades, mas o Isaac deve ficar, rapaziada. Muito, muito caro, belezinha? E eu acho que o Matheus Cunha seria uma contratação massa pro Arsenal. Eu acho que essa versatilidade, tá vendo? Essa versatilidade que o Newcastle gosta, no Arsenal também seria útil. São times que relativamente jogam de maneiras parecidas até.